Muito bom dia, nação. Vamos para as notícias do Flamengo logo cedo aqui no nosso canal. Vamos trazendo as informações para vocês. E o Flamengo está em preparação aí para a partida contra o Fluminense. A partida essa de volta e o Flamengo tem a vantagem. Os comentaristas da imprensa esportiva falaram sobre essa preparação do Flamengo, porque o Flamengo perdeu a partida para o Alcas e está retornando ao Brasil e agora tem que se levantar para poder vencer a partida aí contra o Fluminense. Mas o Flamengo tem uma vantagem de 2 gols, mas, meu amigo, a torcida está em cima do técnico Vitor Pereira. E a imprensa esportiva, nós separamos aqui pequenos trechos da imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Tem aí um Benja falando sobre uma possível chegada do Jorge Jesus caso o Vitor Pereira venha cair. Seria uma contratação, uma suposta contratação, se caso o Vitor Pereira venha cair do Flamengo, venha sair do Flamengo. Tem aí os comentaristas do programa, o Vene Casagrande, falando aí sobre a movimentação que está acontecendo no Flamengo. Então, nação, chega aqui, deixa o seu like é muito importante para apoiar o trabalho do nosso canal. Nós estamos logo cedo aqui, já trazendo informações para vocês, então apoia aí o trabalho do nosso canal deixando o seu like, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, créditos desse vídeo, vou deixar aqui ao canal SBT Esportes e também ao canal do Benja, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. O Flamengo não perdeu para o Alcas ou Alcás, nem para a Altitude. O Flamengo perdeu para ele mesmo. Lê-se, o Flamengo perdeu para o Vitor Pereira. É mesmo, Vene? Na minha opinião, sim. Vamos lá, a começar pela escalação. A gente avisou aqui que o Vitor Pereira ele tem essa mania de não ter um time titular, ele vai ficar mudando conforme o adversário. Só que, se a gente for parar para analisar o setor defensivo que ele colocou ontem, é um absurdo. Ele colocou o Pablo, que voltou agora de uma grave lesão muscular, estava um tempão sem jogar. Ele colocou o Rodrigo Caio, que fisicamente a gente já sabe que não é mais o mesmo. Ele colocou o Felipe Luiz. E outra, essa linha defensiva jogando em linha e totalmente correndo atrás dos adversários. Tanto é que no gol anulado do Alcas ou Alcás, foi um gol de várzea, um gol de pelada, que não dá para o Flamengo tomar. Aí depois, no segundo gol do Alcas, que foi o gol da virada, praticamente a mesma coisa. Você vê que os jogadores correndo atrás, e não tem como é que Felipe Luiz, Pablo e Rodrigo Caio vão jogar desse jeito em linha, correndo atrás dos atacantes? Aí você olha pro ataque, ele coloca o Marinho na ponta esquerda. Gente, uma criança de 5 anos, o Dudu, filho da Isabelle, sabe que o Marinho não joga na ponta esquerda, é só na ponta direita. Ele coloca o Gabigol totalmente sozinho lá na frente, o Everton Ribeiro muito mal. Ele colocou o Wesley na lateral direita, botou o garoto na fogueira, a verdade é essa. Ô, Vene, não dá pra saber hoje qual é o time titular do Flamengo, mas dá pra gente imaginar, ô Pedrosa. E só pra finalizar, digo e repito, já falei isso aqui anteriormente, vou falar de novo. Vitor Pereira colocou esse time sem treinar. Novamente ele fez isso. Ele não treinou com esse time. O que ele faz? Ele treina o esquema tático, misturando os jogadores, e ele não treina o time. Esse time que entrou em campo não treinou junto. Aí eu pergunto para você, Fernanda Maia, pergunto para o Lucas Pedrosa e para quem está nos assistindo. Como é que um time que não treina junto vai ter entrosamento? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então esse discurso de que, perdeu por causa da altitude, não. Que gol que o Flamengo levou aí que foi por causa da altitude? Nenhum. Aí me vem o Vitor Pereira, após o jogo, dizer, foi um bom jogo, pra mim é um tapa na cara do torcedor. Ele não tem a menor noção do que é Flamengo e a história do Flamengo. Das duas, uma. Ou ele vive em outro mundo, ou ele tá de brincadeira. Ele tá de sarcasmo. Porque não dá pra ele dizer que o Flamengo fez um bom jogo. Não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo, Vitor Pereira. Você precisa fazer uma autoanálise ou você assistir outro jogo. Eu não aguento quando o time perde, não joga bem, e aí os treinadores começam a se debruçar em números pra tentar justificar. Posso falar uma coisa meio... Tirem as crianças da sala? Ô, gente, se posse de bola ganhasse jogo, a cueca era campeã mundial. Tu foi bem nessa, essa eu nunca te escutaram. Olha, vou te falar, Renato Gaúcho vai usar essa daí em algum momento. Eu tô mentindo, Lucas Pedrosa? Posse de bola, volume, não sei o quê. Não. Perdeu. Vamos lá. O futebol é uma coisa muito óbvia. Se a bola não passar da linha inteira, não é gol. Se não tem gol, você não pontua, não passa, não avança, não vence. Pedrosa,
Eu vou primeiro falar sobre a coerência dele fora de campo para depois falar dela dentro de campo, porque são coisas distintas e que acabam se complementando de forma negativa. Primeiro, o Flamengo ganhou do Fluminense de 2-0, correto? Então ele tem a vantagem para a final do Campeonato Carioca. Hoje é mais importante você ganhar a Libertadores ou você ganhar o Campeonato Carioca? É ganhar a Libertadores, não tem jeito. Esse é o título que um elenco como o Flamengo, que tem o investimento que tem, precisa buscar. O Campeonato Carioca, ele ganha um peso que não vale para você, por exemplo, colocar um time reserva, você tendo 2-0 no primeiro jogo da final, contra um time que você não conhece e que, obviamente, estava estreando na Libertadores e que você sabe que você tem que ter os 3 pontos. Então, você escalar um time reserva é um completo absurdo. O Vitor Pereira não errou pouco, não. Ele errou muito. Inclusive, o time que perdeu o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca por 2-0, escalou o time titular. O Fluminense ganhou com o time titular. Ah, tá pensando no Carioca? Não tá pensando, porque o foco é Libertadores. Então não tem coerência o Vitor Pereira priorizar o Campeonato Carioca, onde ele tá com 2-0 no placar, pra botar um time reserva pra jogar Libertadores. Esse é o primeiro ponto. Eu concordo com você. Até você chegar no segundo ponto, que aí depois eu vou te passar a vez aí, não vou nem fazer pergunta pra você falar, concluir o que você, eu sei que você quer falar alguma outra coisa aí. Em relação a isso esse ponto que você falou aí, Pedrosa, o Vene trouxe uma informação pra gente, durante esse tempo de Vitor Pereira, que o Campeonato Carioca seria determinante para a permanência do Vitor Pereira no cargo, como treinador do Flamengo. Será que ele não usou como também... Ele sabe que o desafio dele hoje é o Campeonato Carioca? Que se ele põe força máxima aqui e até vence na estreia da Libertadores, show, parabéns, mas chega lá e toma uma virada do Fluminense, será que eles pensam, caramba, se eu tomar a virada do Fluminense, esse é o jogo da minha vida no Flamengo? Tá bem. Você acha que não? Quanto tempo que o Flamengo ficou treinando antes de jogar a primeira final do Campeonato Carioca? 13 dias. 13 dias. 13 dias. Quanto é a folha salarial do Flamengo, Vene? Ultrapassa os 30 milhões, fácil. Tá, um time que tem uma folha salarial de 30 milhões de reais, que ficou 13 dias treinando. Por mês, hein? Por mês. Que ficou 13 dias treinando, não tem condição de jogar 3 jogos seguidos? Tem, claro que tem. E não tem condição de ganhar o primeiro jogo e ganhou de 2-0. Tem a vantagem, jogar Libertadores, vencer e também segurar o resultado pra você ser campeão? Com certeza. Então, assim, me desculpa. E eu acho até que início de temporada é melhor que você jogue mais jogos, Não tem justificativo. Mas eu também acho que não tem, mas a pergunta que eu quis fazer, será que ele não pensou por esse lado? Pensou errado. Mas, simples. gente, se a gente for parar pra analisar, de verdade, se a gente for olhar o time que entrou em campo ontem, é um time que brigaria por G5 no Campeonato Brasileiro. Eu vou chegar Só lá. que a questão é o seguinte, é um time mal treinado. Eu vou chegar lá. É um time desorganizado. A gente tá falando de um time que entrou com Rodrigo Caio, Pablo, Felipe Luiz, tô aqui lembrando rapidamente, Gabigol, Everton Ribeiro, Gabigol. Matheus França. Pô, gente, Matheus França, que fez um golaço, inclusive, é um jogador que chegaram aí com 25 milhões de euros de proposta. Então eu vou deixar o Pedro E aí eu vou usar o argumento do Vene sobre não treinar, porque foi isso que eu percebi ontem. É um time completamente desentrosado. O Flamengo no primeiro tempo só teve mais espaço porque o próprio Alcas deu uma liberdade para poder sentir o jogo. Era estreia de Libertadores. É um time que está fazendo o seu primeiro jogo numa competição que ele não conhece contra o atual campeão. Então a postura deles foi correta. No primeiro tempo eles se seguraram. O Matheus França numa belíssima jogada individual e não trabalhada. Uma jogada individual. Como todas do Flamengo até como vem aqui, sendo, né? Ele consegue fazer o gol. E no segundo tempo, minha amiga, desculpa, eu até dinheiro ganhei com o Flamengo ontem, porque eu sabia que o Flamengo ia tomar a virada. Porque foi a todo momento o time do Alcas conseguindo triangular pelas pontas, conseguindo com velocidade, numa zaga lenta e desentrosada, enfiar bolas por trás. O primeiro cara que fez o gol, eu esqueci o nome dele, que foi o que fez o segundo gol também da falta. Excelente jogador, mas se fosse num time organizado, não teria o espaço que teve. É veloz, joga nas costas do Pablo, joga nas costas do Felipe Luiz. O Vitor Hugo ontem, que depois de não sei quanto tempo voltou a jogar, é um outro absurdo ele ter colocado. O Marinho jogando na esquerda, o Vene já falou, é um outro absurdo. Essa coisa simples, isso é coisa simples de você resolver. E a sensação que eu tive foi essa. Inclusive, o desentrosamento é tão grande que o segundo gol do Alcas sai numa bola que o Everton Cebolinha está desentrosado com o Gabigol e o Gabigol pede a bola umas 3 vezes, o Everton Cebolinha não dá e eles saem discutindo e logo depois sai gol do Alcas. Então desculpa, não tem como defender o Vitor Pereira, nem dentro de campo pelo que ele fez, o desempenho desse time e nem fora pela coerência das suas escolhas. O Flamengo foi muito mal ontem. Se eu fosse torcedor do Flamengo, eu ia estar da vida. Olha só, eu acho assim, fazendo uma análise bem sincera do trabalho do Vitor Pereira, o caminho dele está sendo igual ao do Paulo Souza. Também acho. Igualzinho. E o meu ponto é o seguinte, eu não estou aqui para levantar a bandeira de demissão de treinador, esse não é o meu papel. Eu só acho o seguinte, a diretoria tem convicção no trabalho do Vitor Pereira, porque depois de determinado momento pode ser tarde, igual foi com o Paulo Souza. Quando eu digo tarde
Quando o Paulo Souza saiu, chegou o Dorival, o time melhorou, o Flamengo já tinha, entre aspas, perdido o Campeonato Brasileiro. E na boa, com o elenco que o Flamengo tem que brigar sim pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Dá para brigar, só que o time é extremamente mal treinado. E o Vitor Pereira parece que ele não tem essa análise, que ele vive outro mundo. Repito, o discurso pós-jogo, em muitos casos, é pior que o resultado. Porque se ele vira lá na frente das câmeras e fala assim, gente, o Flamengo jogou mal, de fato a gente não fez um bom trabalho, a culpa é minha. Enfim, se ele quiser defender o elenco dele, ele tem um discurso ali padrão. Agora, dizer que foi um bom jogo, isso me lembra muito, sabe quem? O Abel Braga, em 2019. Que inclusive começou a balançar por conta do discurso dele. Quando ele perdeu para o Internacional e falou, foi lindo, enfim, perder no Beira-Rio é normal. Não é normal. O Flamengo perder para o Alcás não é normal. Não é. Independentemente do time que entra da altitude também. E da altitude também, com todo respeito. A altitude, assim, claro que deve ter atrapalhado, mas, repito, nenhum gol que o Flamengo tomou foi por conta da altitude. Nenhum. Foi gol pela desorganização tática do elenco. Eu senti a altitude atrapalhando, por exemplo, o Everton Ribeiro, que tem um tapa na bola diferenciado, mas ele errou muito ontem, muito, mas muito mesmo, muito além da conta, ele joga muito, ele não é um cara que costuma errar assim. O Gabigol sentiu dificuldade, mas acho que o Gabigol sentiu mais dificuldade pelo desentrosamento de quem estava à sua volta do que de fato a altitude. Até pela função dele, é uma função que necessita de uma engrenagem acontecendo. O centroavante, se não tem um time que tá engrenadinho, não vai acontecer nada para ele, a bola não vai chegar. Esse segundo gol os gols, eles são um retrato, todos os gols que o Flamengo tomou são um retrato de uma zaga completamente aquela que a gente chama de batendo cabeça. Isso aí. Vamos olhar a nossa enquete, ô Venê? E depois você fala o teu inclusive aí, que você quer falar alguma coisa. E a gente vai pro Fluminense, hein? O desempenho da dupla Fla-Flu na Libertadores afeta o desempenho das duas equipes na final do Carioca. Esse jogo já é no domingo agora, né? Sim, a primeira opção, o Flu entra mais forte. Sim, pela escalação do VP, a segunda opção. E não, o Fla poupou os jogadores. A primeira opção, por hora, vencendo, sim, o Fluminense entra mais forte. Você vota em quê aí, Venê? Olha, eu acho que... porque é difícil dizer, mas é o seguinte... Por conta do desempenho, porque a gente ainda vai falar do Fluminense, mas por conta do desempenho do Fluminense, que jogou muita bola, eu acho que dá um ânimo... Não só para os jogadores, mas também para a torcida, por acreditar. A famosa moral, né? É isso, exatamente. Você chega com a moral elevada. E outra, se o Fluminense mete um gol no começo da partida, gente, aí o bicho pega dentro de campo. É verdade. Você, Pedrosa? Total, para mim é aspecto psicológico. O Fluminense jogou ontem o que ele joga normalmente. O Fluminense desempenha aquilo ali que ele jogou na Libertadores normalmente. Em questão técnica, tática, o Fluminense vai com a mesma cara se tivesse perdido da mesma forma. Agora, a questão psicológica é pressão para cima do Flamengo pelo que aconteceu ontem e positivamente pro Fluminense, porque, você vem de uma Libertadores, você vence seu primeiro jogo jogando muito, com o Marcelo jogando muito, que é outro aspecto positivo pro Fluminense, e aí você pega um time que tá extremamente pressionado. E olha como é o futebol. O Flamengo não vinha jogando, ficou 13 dias treinando, e aí a gente colocava e todo mundo, o Fluminense como favorito pelo seu desempenho. E aí chega o jogo, o Fluminense toma uma sapatadinha, né, porque, enfim, um placar desse, e aí vem uma Libertadores, eu tô falando isso em dias, tá? E o jogo muda novamente. O futebol, ô Venê, é um negócio que não dá pra se adivinhar. Mas sabe por que isso? Assim, no caso do Flamengo, tá? Que a gente tá comentando o Flamengo. O problema do Flamengo é a irregularidade. Porque contra o Fluminense, pra mim, o Flamengo fez um bom jogo. Inclusive, os gols, jogada trabalhada. Eu curti o Flamengo contra o Fluminense. Aí, no jogo seguinte, acontece isso. É irregularidade. Esse é o ponto. O Flamengo, com o elenco que tem, não pode ser irregular dessa forma. Não. Por exemplo, no domingo eu não sei que Flamengo entra em campo. Quando eu digo não sei que Flamengo entra em campo, não é só a escalação, mas o desempenho. Você não acredita que o Flamengo com certeza vai fazer um bom jogo. Vai fazer um jogo pau a pau com o Fluminense. E essa irregularidade, Veni, ela não é nem só de um jogo pro outro. Ela é dentro de um próprio jogo. Às vezes o Flamengo faz 45 minutos péssimos e depois volta e faz 45 minutos impecáveis. Que partida horrorosa do Flamengo. O Flamengo perdeu pro Alcas do Equador. E é um time que eu vou te falar, ô Gladiator. Nossa Senhora. É um time com cara até meio amador, hein, meu? Cara, o centroavante dos caras era igual o Walter, meu. 39 anos, tia. 39 anos. O cara gordo, mano. 39 anos.
Então, ô Gladiator, mas que partida, hein, do Flamengo ontem? Não, eu achei que, assim, o que me deixou incomodado, assim, que, né, fica a entrevista do Vitor Pereira, a coletiva do Vitor Pereira. Né? Os caras perguntam as coisas para ele e ele não responde, né? Ele falou que o Flamengo jogou bem ontem. Não, por exemplo, que eu como, né, não sou flamenguista, mas se eu fosse um torcedor do Flamengo, eu gostaria de entender o porquê que ele colocou o Gabigol e deixou o Pedro no banco agora. E no jogo passado ele teve... botou o Pedro e não botou o Gabigol. Eu queria entender o porquê, qual que é o motivo. Então, Clebão, o Gabigol falou a respeito disso aí na saída daquele jogo lá do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Ele disse que ele gostaria de... ele falou que ele gostaria de jogar na posição que ele se sente mais confortável, que é de centroavante, que ele ajudou enquanto ele pôde, voltando, buscando o jogo, mas que ele agora gostaria de brigar por essa função. E talvez aí, justamente pelo fato dos dois ocuparem o mesmo espaço no campo, o Vitor Pereira falou, beleza, o Pedro jogou contra o Fluminense, eu vou te dar uma oportunidade agora para o Pedro descansar nesse jogo da Libertadores e você vai jogar lá. Eu discordo disso. Eu acho um absurdo você ter Pedro e Gabigol, um deles no banco. Não sei como, mas ele tem que achar uma alternativa para os dois jogarem juntos. Essa é a função de um treinador, na minha opinião. Então, por exemplo, não sei, vamos jogar com 2 centroavantes. Não sei, mas a gente vai ter que ajustar uma forma de jogar os dois juntos. Mas jogava já junto? Não jogava? Jogava antes, só que parece que o Gabigol, né, na opinião do Gabigol, ele jogava mais pro lado do campo. E isso incomodava ele. Eu acho que de repente até um pouco de vaidade, né? Começou a ver o Pedro fazer gol demais, o Pedro ir para a seleção brasileira, o Pedro começar a ser mais falado que ele. Pode ser um pouco de vaidade isso, na minha opinião. Mas enfim, eu acho que o Vitor Pereira tem um problema sério para resolver. Eu acho que ele tem que arrumar um jeito dos dois jogarem, porque são 2 excelentes jogadores e eu acho que não pode ficar nenhum e nem o outro no banco. E vou te falar, Clebão, o Vitor Pereira insistindo com esse esquema de 3 zagueiros dele, por mais que ontem quem estava fazendo o lado esquerdo da zaga era o Felipe Luiz, que é um lateral de origem, mas estava fazendo essa função aí de terceiro zagueiro, cara, não dá, mano, não dá. É um esquema que não deu certo, o Flamengo não tá encaixado nesse esquema aí, e toda hora toma contra-ataque e tá deixando a zaga exposta ali. Cara, esse meio campo do Flamengo é uma piada, cara. Esse meio campo aí, por mais que o Everton Ribeiro tenha jogado ontem, Benja, mas o Everton Ribeiro também, tá muito distante de ser aquele jogador que já foi, hein? Pra mim, o melhor jogador do Flamengo aí, em termos de constância nesses últimos tempos aí, é o Pedro ainda, mesmo a bola não chegando tanto, e o próprio Matheus França. Esse moleque do Flamengo aí joga muita bola, mano. Jogou muito, bolado. O Felipe Milk Music, ele manda um superchat aí. Quando vão cobrar os jogadores, Gabigol dando canelada, Everton Ribeiro morto, zaga juvenil, Marinho Cebolinha não arruma nada, Vidal joga com o nome. Concorda, Kleber? Concordo. Não, assim, concordo entre aspas. Realmente, muitos jogadores do Flamengo, que lá atrás a gente viu decidir jogos, né, jogadores importantes, caiu muito o rendimento desses jogadores. O Everton Ribeiro mesmo, cara, tá irreconhecível. Mas eu vou te falar, minha opinião também, Benja, é o seguinte: a idade, né, cara? A gente viu o Everton Ribeiro lá em 2019, 2020 jogar bem pelo Flamengo, mas já estão passando aí, 3, 4, 5 anos. Tá? A idade chega para todo mundo. Então, assim, é normal que caia o nível de alguns jogadores até pela idade. O Flamengo já tem que começar a rever esses conceitos. O Flamengo, na minha opinião, quando eu falei lá atrás, Vidal não é jogador pro Flamengo. Vidal tá com uma idade avançada. A carreira do cara é vitoriosa por onde passou, mas para mim veio pro Flamengo para encerrar a carreira. E eu acho que foi um erro da diretoria do Flamengo naquela contratação. O Flamengo tem que começar a buscar, até porque tem dinheiro. O Flamengo tem dinheiro, então tem que buscar jogadores com uma idade menor, uma idade boa, para você melhorar o seu time, porque o time caiu muito o rendimento. Agora, o velho, o Mano e Kleber, não é sacanagem não, mas quando acabou o jogo ontem, uma grande parte, eu nunca vou falar todo mundo, porque não é justo,
Mas a relação da torcida do Flamengo com o Vitor Pereira, ela não é boa. O Flamengo ganhou do Fluminense sábado, e na minha opinião, eu ainda acho que o Flamengo será o campeão carioca. Mesmo assim, tinha um monte de torcedor contestando o cara. E ontem, você entrava nas redes sociais, rede social hoje é um termômetro, né? É a voz que vem da arquibancada, que a gente tem um parâmetro do que tá acontecendo. Os caras estão putos com o cara lá, velho. Os caras estão putos com o Vitor Pereira, hein? Mas, ô Benja, é natural, né? O Vitor Pereira, por mais que ele possa ganhar o título carioca, o Carioquinha, não é mais que a obrigação do Flamengo. O Flamengo, pelo elenco que ele tem, Benja, ele não poderia nem ter tomado o calor que ele tomou do Fluminense no primeiro tempo da decisão. O Fluminense foi bem melhor do que o Flamengo. E quando o Flamengo acha aquele primeiro gol lá com o Ayrton Lucas, o Fluminense também estava melhor no jogo. É que aí o Fluminense novamente joga como muito, jogou como jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Aquela velha máxima lá que serve pro Fernando Diniz também. Mas é uma situação, Benja, que o psicológico abalou demais ali naquele primeiro gol que o Fluminense sofreu. E aí quando toma o segundo, expulsão do Samuel Xavier, do Fernando Diniz, aí a viola vai pro saco. Mas um título carioca do Vitor Pereira não ameniza em nada o péssimo trabalho que ele tem feito lá. E tá na cara, Clebão, que os jogadores, por mais que digam internamente, estamos com o técnico, gostamos do cara, os jogadores não correm por ele, Benja. Nenhum jogador do Flamengo tá em forma. Cara, o jogador, quando ele quer, Benja, ele sabe, dá um jeito de jogar mais. Quando ele quer, ele dá um jeito de se condicionar melhor. Cara, o Gabigol é um retrato na parede. O Everton Ribeiro, ele não consegue recuperar a forma física. Isso daí também tá atrelado, talvez, ao relacionamento que ele tem com o técnico. Ou não? Ô, Kleber, você já se dedicou um pouco mais fisicamente para melhorar, para agradar um treinador que você gostava? Ou não? Ou ao contrário? Não, olha só, o Gabigol, ele chegou num nível de idolatria dentro do Flamengo que, às vezes, não só o Gabigol, né? Alguns jogadores do Flamengo ganharam muitos títulos importantes lá dentro. Na minha opinião, o Vitor Pereira não é um cara que vai conseguir trazer esses caras, né, para ele, né? Fazer esses caras correrem por ele. Não é o perfil, pelo menos é o que parece. É um cara que tem muito desgaste com o jogador, né? Pelo histórico dele, e a gente já vê isso há muito tempo. Então eu acho que ele não consegue fazer esses caras correrem para ele. Não é um cara que se dá bem. Os caras podem até falar, até para evitar, né, evitar mais problemas dentro do Flamengo. Mas assim, é nítido que os caras não correm por ele. É nítido, isso dá para perceber. Então, o Flamengo errou muito em contratar ele. Você acha certo, por exemplo, quando um jogador vem em público e fala que está descontente da forma que está jogando? Isso, de certa forma, é para agulhar o treinador? Ou isso aí não tinha que resolver lá dentro? A partir do momento que o cara dá numa entrevista, e é que nem você falou, é o Gabigol, cara. O Gabigol, ele olha pro lado, vira notícia no Flamengo. O cara falou, olha, eu não quero jogar nessa posição mais. Eu acho que o Gabigol foi inteligente. Eu acho assim, ele deu aquela espetada, mas, né, colocou só a cabecinha, né? O velho manja, o velho entende mais. Tomar no cu, cara, cada coisa que você vai tomar no cu. Mas assim, velho manja mesmo. Desculpa a mulherada aí. Ele vai ali e fala, mas ele não expõe demais o problema. Mas realmente, o cara reclamar da posição. Porra, o Gabigol hoje ele é talvez o maior ídolo ali dentro do Flamengo. Quando ele coloca que ele não quer jogar naquela posição, ele fala assim, ele já dá um recado claro pro Vitor Pereira. Não sei como você vai ter que resolver, vai ter que dar seu jeito de eu jogar. Porque fora o Gabigol não pode ficar. Né? A torcida do Flamengo não vai aceitar o Gabigol no banco. Então ele tem um problema muito grande para resolver. Né? E eu acredito... Se der um revertério no sábado, velho, se der um revertério no sábado, no domingo, que o Fluminense seja campeão carioca, você acha que o Vitor Pereira não aguenta? Cai segunda-feira? Cai, né? Eu acho que já cai, acho que depois de sair do vestiário já cai. Eu acho que já caiu, né? Acho que estão segurando ele até acabar o campeonato aí. Então, tem uma mensagem aqui no Superchat que fala isso, mano. É o Rubens, Kleber. Rubens Júnior. Rubens.
O VP em 3 meses destruiu o time. Não tem esquema tático, não tem resultado, não tem nada. Conseguimos perder para um time que o centroavante parece um hipopótamo, mas ele já está demitido, só falta anunciar. Olha, Eu concordo, Benja. O Vitor Pereira... Você acha que o Vitor Pereira... Peraí, mano, você acha que o Vitor Pereira já está demitido? Acho que já. O Flamengo, Benja, só tá esperando o desmembramento lá do contrato do Jorge Jesus para anunciar o cara. Quando o Jorge Jesus levantar o dedinho e falar, tô livre no mercado, ele já deve estar acertado com o Flamengo, já deve ter mais dois Jorges, hein? engatilhado. Tem dois Jorges, hein? Mas eu não acredito no Sampaoli não, Benja. O Sampaoli hoje no Flamengo, ele seria tão aposta quanto o Vitor Pereira. O Sampaoli, Benjamin, por todo lugar que ele passou, ele sempre saiu meio que chutado dos clubes. Ninguém suporta o Sampaoli. O Sampaoli é chato, Benjamin. É aquele cara intragável. Ele o tem pessoal fala que é uma apartamento- alegria quando chega. Ele tem um AP no Rio. Não quer Ele dizer já nada. falou- Não, ele tem um AP no Rio. Uma vez ele falou que ele adoraria dirigir o Flamengo. Não sei, hein? Ô, Benja, volto a falar aqui. O Landim, assim como o Marcos Braz, eles precisam dar agora um tiro certeiro. O tiro certeiro não é o Sampaoli, é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, Benja, é aquela bola de segurança, o colinho de mãe que a diretoria do Flamengo precisa agora. É o colinho de mãe. Então tá aí, nação. Tá aí os comentaristas falando sobre a repercussão da derrota do Vitor Pereira aí, do Flamengo para o Alcas. E agora tem que ter mudanças no Flamengo para essa partida contra o Fluminense, porque se perder, meu amigo, pode ser que aconteça isso mesmo aí que o Benji, que o Mano tá falando. Demissão do Vitor Pereira e possível chegada do novo técnico. E aí? Qual é a sua opinião? Escreva nos comentários, deixa o like e a gente se vê aí no próximo vídeo.